você, 60 a mais, planejou financeiramente a sua velhice? E você, 60 a menos, tem consciência da importância de você fazer um planejamento financeiro para quando você chegar na terceira idade? Pois é, esse é um assunto muito importante e quem vai dar luz a ele é a Eliane Durante, da Cavida, 49 anos de idade, e a Cavida que trabalha com planejamento financeiro e de vida, 25 anos atuando nesse setor. Eliane, é um prazer te receber aqui, tudo bem contigo? Bom dia, Simone, Bom tudo dia. bem? Tudo ótimo, obrigada pela oportunidade, por estar aqui falando de um tema que somos apaixonados pelo tema, né? E quem agradece somos nós, é um tema importantíssimo e que, em regra, a maioria das pessoas às vezes esquece ou tem dificuldades em fazer esse planejamento. Então, eu gostaria que você falasse, primeiramente, um pouco da sua história profissional. Você que veio do mundo corporativo, é isso? Exatamente, Simone. Então, eu tenho 49 anos, desses 25 anos de mercado, 18 anos eu atuei no mundo corporativo como executiva, atuei aqui no Brasil, tive a oportunidade de atuar em outros países também, sempre na área de gestão de risco financeiro. E o que é gestão de risco financeiro? É calcular o risco e trazer medidas protetivas para este risco, que nós chamamos de seguro, né? Simples assim. O seguro, ele é uma forma de fazer a gestão do risco financeiro. E quando nós falamos de planejamento financeiro de vida, seria incompleto se não fizéssemos uma boa gestão dos riscos que podem comprometer esse planejamento. Então, os 18 anos que eu atuei no mundo corporativo foi numa multinacional e agora com a Cavida, eu fundei a Cavida em 2018, aqui no Brasil já, voltei para o Brasil, fundei a Cavida em Florianópolis. Atuamos em todas as regiões do Brasil, temos clientes em todas as regiões, temos clientes fora do Brasil também. E assim a gente vai seguindo com a nossa missão, com o nosso propósito de proteger a longevidade financeira das famílias brasileiras. Eliane, 1/4 dos idosos apenas no Brasil tem plano de saúde suplementar. A gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro aumenta exponencialmente. O sistema de saúde, né, público, ele em algum momento vai colapsar, se já não o está. Então, assim, por exemplo, pessoas que têm uma doença grave, que têm urgência de tratamento e atendimento, a gente sabe que não pode esperar numa fila, né? Mas a gente sabe também a realidade dos planos de saúde, que não é para a maioria. Infelizmente, ainda as pessoas estão, quanto mais idade tem, mais encarece o plano de saúde. Então, assim, eu acho que mais uma razão, Eliane, para qualquer pessoa em qualquer idade, já comece jovem a planejar, né, a sua velhice. Eu acho que cada vez mais é importante esse planejamento para lá na frente a pessoa ter condições de um plano de saúde suplementar, não é? Exatamente. E como é que faz esse planejamento? Aqui, Simone, você traz de uma forma bastante ampla, porque existem vários vieses em relação a esse tema. Primeiro, quando a gente fala de somente 1/4 dos idosos possuem plano de saúde, provavelmente o restante não tem condições de ter um plano de saúde. Seja por questões financeiras ou seja por questões de saúde mesmo, porque há uma seleção de risco no momento de fazer uma adesão a um plano de saúde. Ou seja, se a pessoa já está diagnosticada, ela não consegue mais fazer adesão. Pessoas com mais de 65 anos já têm uma dificuldade tremenda, para não dizer impossível, fazer adesão a um novo plano de saúde. Agora, nós temos um outro ponto também que não é desesperador, falando da grande maioria hoje que não tem condições de ter um plano de saúde no Brasil, é que hoje o SUS ainda é um dos melhores planos a nível mundial. Com certeza, não existe no mundo. Não existe no mundo. Nada parecido, exato. E outro ponto importante, se nós enfrentamos crises em relação ao nosso sistema público, países muito mais desenvolvidos, a exemplo da Inglaterra, já colapsou. O sistema público de saúde da Inglaterra já colapsou.
assim como outros países da Europa, né? Então, eu sinto orgulho hoje em falar do nosso SUS brasileiro. Porém, o público hoje que nós trabalhamos, que nós atendemos, não são pessoas, não são famílias que querem estar vulneráveis à dependência de um SUS. São famílias que querem ter acesso aos melhores tratamentos nos momentos necessários, né? E é esse público hoje que eu percebo que precisa de mais informação. Há pouca informação hoje no mercado, vamos falar desses 25% de idosos que possuem plano de saúde, esses não conhecem exatamente as condições dos planos que eles contrataram. Né? E esses podem ter a sua longevidade financeira comprometida por deficiências nos contratos que eles possuem. Então, quando a gente fala de longevidade financeira, de planejamento financeiro, de vida, são vários pilares que se deve levar em consideração, né? Ter um bom seguro de saúde, ele é fundamental. Antes disso, eu vejo pessoas, como você bem colocou, né, e conversávamos antes aqui da nossa entrevista, que o planejamento financeiro dos 60 a mais, ele não pode iniciar com 60 a mais. O planejamento financeiro para os 60 a mais tem que iniciar lá nos 20 anos de idade. Só um parêntese no que você está falando. Ontem eu acompanhei uma matéria de um médico falando da precocidade dos diagnósticos de câncer em jovens até 40 anos. Ou seja, vamos lá, nós há pouco perdemos, infelizmente, lamentavelmente, a Preta Gil, que faleceu aos 50 anos, que foi para os Estados Unidos buscar novos recursos, porque aqui haviam se esgotado, e infelizmente não deu, né? E ela, com apenas 50 anos, teve esse câncer, né, de colo retal. De colo retal. E ele é muito comum em idade jovem, de 20 a 40 anos. Ou seja, o planejamento deve começar já na juventude. Na juventude. E eu vejo hoje, e até vou citar o meu exemplo, eu sou gaúcha, filha de pequenos agricultores, trabalhei na roça até os 19 anos de idade. E no momento, hoje com 49 anos, então eu estou falando de 30 anos atrás, a agricultura não é o glamour que é hoje. Hoje todo mundo quer ser do agro. Na minha época eu não queria ser do agro, não, né? Eu queria fugir de lá. Com toda a honra que eu tenho pela profissão dos meus pais. Mas quando eu tive a oportunidade de, aos 19 anos, sair da roça, não era sair do agro, é sair da roça mesmo, eu não queria voltar para trás. Eu só queria seguir adiante. Então, todas as oportunidades que eu ia tendo na vida, carreira, universidade, pós-graduação, ir para o exterior, todas elas eu fui agarrando com muita força e, ao mesmo tempo, construindo reservas. Você se planejou, né? Eu me planejei desde os 20 anos de idade, desde que eu saí de casa, porque eu pensava, se algo no meio do caminho não correr tão bem, pelo menos eu tenho alguma reserva para me sustentar por algum tempo. Esse foi o planejamento inicial. Logo em seguida, quando eu me vi estabelecida na carreira executiva, eu me dei conta, lá com 35 anos, 33, 35 anos, eu me dei conta que quando eu me aposentasse aos 65 anos, o teto do INSS não ia ser suficiente para mim. Então, a partir dali, eu intensifiquei o meu planejamento financeiro, o meu pessoal, pensando nos 65 mais, em manter o padrão de vida que eu gostaria de ter, né? Mal sabia eu, Simone, que aos 40 anos eu iria fazer uma transição de carreira. E o que me deu tranquilidade fazer essa transição de carreira que iniciou aos 40 e foi até os 42? A reserva financeira que eu tinha feito. A reserva financeira que eu tinha feito para minha aposentadoria serviu para eu ter tranquilidade e antecipar pelo menos 15 anos a minha transição de carreira, deixar de ser executiva e passar a ser empresária.
Você tinha uma rede lá embaixo, caso você caísse, a rede segurava. Segurava, entendeu? Então, o que eu percebo hoje? Eu percebo as pessoas... Claro, eu fiz isso por necessidade, né? Mas eu vejo hoje as pessoas procrastinando essa decisão. As pessoas procrastinam esse assunto, porque ele não é um assunto difícil. Só que para você priorizar ele, você precisa abrir mão de algumas coisas, muitas vezes de alguns luxos, de algumas viagens, enfim, você tem que abrir mão em prol de um planejamento, de um direcionamento. O que você fala é muito oportuno, Eliane. Por exemplo, a gente não aprendeu na escola, eu, sinceramente, não fui educada em casa para ter esse planejamento, né? Enfim, que começasse na mais tenra idade, eu não tive e a maioria das pessoas não tem. Eu acho muito importante a gente vir aqui falar sobre isso, não importa a idade que você tenha, se você é jovem, se você é 60 a mais, não importa, comece agora, sempre é tempo de começar, né? Quanto antes melhor, nunca é tarde demais. E nunca é tarde demais, perfeito. Então, assim, cada mês, se você não pode botar R$1.000, coloque R$100. Exatamente. Ou 2, ou quanto você puder, separe. Quem guarda, tem. Então, assim, porque a gente não sabe os desafios que vêm ali pela frente, né? As emergências, até para você ter um plano de saúde, é importante você fazer esse planejamento. Exatamente. Porque quanto mais idade você tem, mais caro vai ficando o plano. E isso é muito... Gente, saúde é tudo. E Simone, né? Sabe por que normalmente as pessoas não conseguem fazer reserva? Porque elas esperam sobrar para fazer reserva. Exatamente. Interessante isso. Primeiro você tem que se pagar. E qual era a minha regra lá aos 20 anos de idade? 20% do que eu ganho, eu não conto com isso. Perfeito. 20% do que eu ganho, é uma eu boa vou regra. guardar. É uma boa regra. Então eu vou viver com os outros 80%. Ah, mas é pouco. Pronto, eu vou viver com aquilo. Isso. Porque 20% eu vou guardar. E isso eu levei para a vida toda. Aquela coisa que quanto mais tem, mais gasta. Exatamente. Então, Simone, primeiro ponto, falando de longevidade financeira, né? Falando de longevidade como um todo. Você precisa ter respeito ao seu corpo. Né? Uma boa saúde. E a gente hoje, nós temos muita informação. Ninguém pode dizer que não tem informação sobre o que fazer ter uma boa saúde no presente e no futuro. Nós sabemos, evitar o fumo, evitar o álcool, evitar comer porcaria, evitar pensamentos ruins, espiritualidade. Então, tudo isso a gente sabe que isso é importante para vivermos bem hoje. Se eu vivo bem hoje, eu vou viver bem lá na frente. Mexer o esqueleto, dormir bem. Né? A saúde física, mental e espiritual. Uma vida mais natural, né? Digamos assim. Exatamente. Tudo que a terra dá é mais saudável. Parar de comer porcaria. Gente, por que tantos casos de câncer? Obviamente, é aquilo que a gente está ingerindo. Exatamente. Tudo tem muito agrotóxico, as pessoas compram tudo já muito pasteurizado, pronto, que é mais fácil. Vá fazer o seu alimento. Eu que moro num sítio, quando eu posso, eu planto, eu colho. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Sem agrotóxico, uma alimentação mais saudável, mais natural. Costumo dizer agora, está na moda dizer a comida divina, né? Dieta divina, comida de verdade, enfim. Então, tem que ter essa consciência de se alimentar de forma mais natural. Mas aí eu percebo, Simone, as pessoas já sabem disso. Quem não faz é porque não quer. Ou não prioriza, porque as pessoas já sabem. Ou tem preguiça, Ou né? tem preguiça. Outra vertente muito importante, que nós que acompanhamos e trabalhamos muito com isso, nós percebemos, então, a pessoa cuidando muito do seu físico, do seu mental, do seu espiritual e negligenciando o financeiro. Exato. Então, é importante, patrimônio, reserva, para longevidade é fundamental. Fundamental. Simone, eu vou fazer 50 anos o ano que vem. Eu vou viver pelo menos mais 50. Você é uma menina de tudo. Eu vou viver pelo menos mais 50. Agora, você acha que eu vou ter energia para trabalhar mais 50? Eu diria que eu vou sim ter essa energia, quem sabe mais 10, 15, até os 65. Então, quer dizer que eu tenho mais 35 anos de vida para viver do que eu
fiz reserva, do que eu construí. Do que você planejou, Então, é importante essa reserva física, mental e espiritual, mas a reserva financeira também. Com certeza. E ali inicia uma outra vertente de negligenciar, procrastinar. Porque se você inicia o seu planejamento financeiro aos 30, aos 40, dói muito menos do que você iniciar aos 60, aos 55, aos 70. Não tenha dúvida. E ali eu digo, você escolhe a dor, né? A dor do planejamento ou a dor da perda, né? Você escolhe a dor. Porque vai existir dor. Se você for decidir fazer um planejamento aos 40 anos, vai doer. Você precisa abrir mão de alguns caprichos. Agora, lá na frente, a dor vai ser muito maior, né? Porém, dentro desse planejamento, então, nós falamos da reserva física, mental e espiritual e da reserva financeira. Legal? Tá completo? Não. Mas tem um outro ponto que esse não se fala. E eu digo assim... Eu tenho um tema para isso que eu digo, é a longevidade além do óbvio. Porque nós falamos agora aqui, físico, espiritual, mental e financeiro, é o óbvio. Mas além do óbvio, é que existem riscos, Simone, ao longo da vida, que podem comprometer tudo isso. Não é porque eu cuidei da minha saúde... que eu não posso ser acometido por uma doença grave. Com certeza. E não é porque eu construí reserva financeira que essa reserva tem que existir para tratar de uma doença grave. Até porque hoje as doenças graves, elas podem consumir até os mais consistentes patrimônios. A gente fala, nós que acompanhamos isso, milhões de dólares num tratamento oncológico. Sim. Tá? Então a gente traz essa consciência que além do óbvio, que as pessoas necessitam ter estruturas de seguro de saúde que tragam garantias, principalmente para esses grandes eventos. E é ali que aí sim falta informação, Simone. Nesse ponto falta informação. Porque no quesito saúde, cuidar do corpo, cuidar das finanças, já existe muita informação. Se você entrar ali nas redes sociais ou der um Google, tem muitos cálculos, inclusive muitas contas prontas. Eu quero aposentar aos 60 anos com uma reserva de 5 bilhões de dólares, hoje eu tenho 40. Fácil, né? Fácil, a conta lá é fácil. Agora, quando se fala de ter um bom seguro que evite que eu delapide meu patrimônio num momento de emergência, isso não se fala. Até porque os produtos existentes hoje no mercado não estão preparados para isso. Os planos de saúde hoje, a grande maioria dos planos de saúde só podem ser feitos via CNPJ. Olha isso. Né? E um plano de saúde contratado via CNPJ, mesmo que seja uma família de 4 pessoas. Se você tentar hoje fazer um plano de saúde, um seguro saúde, 4 pessoas... for bater na porta de todas as operadoras, não, eu quero fazer pelo CPF, você não vai conseguir. Aí você vai lá, constitui um CNPJ para contratar teu plano de saúde para 4 pessoas. Ou através de um coletivo por adesão, um grupo empresarial, uma classe profissional e tudo mais. E inclusive nesses planos, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela estipula uma lista de doenças que estão fora desses planos. Isso é muito interessante você falar sobre isso. Exatamente. Então, voltando para o tema do CNPJ, hoje, todo contrato que é feito via CNPJ ou através de um coletivo por adesão, que não seja um contrato individual, ele pode ser não renovado, ou melhor dizendo, cancelado pela operadora a qualquer momento. Isso vai acontecer? Não sei, 2024 foram quase 300 mil contratos cancelados no Brasil por conta da operadora. Mas o que a operadora alega para isso? Vários motivos. E ela pode também
não renovar sem motivo. Sem motivo. Ela pode, uma vez que é via CNPJ, ela pode fazer isso. Então, isso pode comprometer seriamente a longevidade financeira. Você imagina a pessoa de 65, 70 anos, que cuidou da sua saúde, que fez reserva financeira e mantém ali religiosamente o pagamento do seu plano de saúde, porque ela sabe que conforme a idade avança, mais vai necessitar, ela pode ter seu contrato cancelado. E aí o que acontece? Todo aquele planejamento, todo aquele patrimônio, ele tem que ser reservado para quê? Para o imprevisto. O patrimônio não é para isso. A reserva financeira é para o bem-estar, é para o viver esses mais de 30 anos hoje, que nós vamos viver a mais do que se vivia há um tempo atrás, né? Então esse é um ponto. Outro ponto também é que todo o contrato de seguro-saúde hoje, ele, como você bem falou, ele segue o rol da ANS. Ou seja, que é o rol de tratamentos, procedimentos, medicamentos autorizados pela Agência Nacional de Saúde. E tem muitos que estão fora. Os mais complexos e que podem ser definitivos para salvar uma vida, eles não estão no rol da ANS. Isso você fala dos planos de saúde tradicionais. Tradicionais. E por que a gente traz sempre essa pauta para o planejamento financeiro das famílias? Porque existem hoje alternativas, né? Então, é importante que as famílias conheçam o produto de seguro-saúde que elas têm, quais são as garantias que esse produto traz, se elas estão tranquilas com essas garantias, não só no hoje, mas também para o futuro, e quais alternativas elas têm. E, por exemplo, qual seria uma boa alternativa para uma família brasileira de classe média, média alta, que tenha condições de pagar, né? Quais opções que você pode oferecer que contemplem tudo isso que você falou, né? Que elas estejam asseguradas e sob qualquer enfermidade ou tratamento ou até fora do país? Hoje, nós atuamos com as famílias. Primeiro, nós fazemos um diagnóstico com essa família. Um diagnóstico patrimonial para entender a situação atual dessa família, o patrimônio dessa família, o que ela tem hoje de garantias, de proteções em relação à saúde e à doença, né? E o que ela gostaria de ter. A partir dali, a gente traz para ela uma engenharia de produtos. E, normalmente, na grande maioria, um dos ingredientes dessa engenharia de produtos entra uma pólice de seguro-saúde internacional. Seguro-saúde internacional. Então, o seguro-saúde internacional, ele não vem para substituir os produtos nacionais. Ele vem para trazer um complemento onde os seguros nacionais estão falhando. Então, o que o seguro internacional ele traz? Principalmente para gastos médicos maiores. Que é o que pode... Lembra que nós estamos falando de longevidade financeira. O que impacta patrimônio das famílias não é o dia a dia. O que impacta patrimônio são as hospitalizações, as internações, os tratamentos de alta complexidade. Então, o seguro internacional ele vem para isso. O que ele vai trazer? Ele vai trazer, primeiro, garantia vitalícia de contrato. Olha que maravilha. Uma vez que o cliente foi aceito por um seguro internacional, só o cliente pode cancelar essa pólice ao longo da vida. Ao contrário dos nossos aqui, então. Ao contrário. Isso é uma segurança a mais. Isso é uma segurança. É a segurança que aquele patrimônio que ele conquistou ao longo da vida, ele pode usufruir para o bem-estar dele. Não precisa... Não vai comprometer com a sua doença. Não vai comprometer com a doença. Tratamentos, enfim. Exatamente. É que quando a pessoa fala seguro-saúde internacional, ela pensa o seguinte, quando eu viajar, eu estou coberta fora do país. E não é só isso, Outro mas também, ponto. Então, né? primeiro, garantia vitalícia de renovação. Outro, livre escolha de médicos e hospitais no mundo inteiro. Então, se o meu cliente está lá em Chapecó, e ele precisar fazer uma cirurgia em Chapecó com um cirurgião que só opera particular, o seguro internacional vai cobrir. Mas se ele precisar ir lá para o Sírio-Libanês e o Albert Einstein fazer um tratamento de alta complexidade que não está no rol da ANS, o seguro internacional também vai cobrir. Se ele precisa de uma medicação
de uso contínuo, o seguro internacional vai cobrir, mesmo que nós temos clientes hoje que tomam medicação de uso contínuo mais de 50 mil reais por mês. Doenças autoimunes, medicação caríssima, toda coberta. Ou então tratamentos que não tem no Brasil. Ao mesmo tempo, diagnosticou aqui no Brasil. Eu vou trazer um dos tratamentos que eu tenho, assim, eu acho ele extraordinário, principalmente na oncologia pediátrica. E eu falo isso porque as famílias me procuram normalmente com crianças diagnosticadas já, tá? Existe o tratamento de protonterapia, que é um tratamento já mais avançado que a radioterapia, porque a radioterapia ela causa muitos danos. Né? Muitas células boas, a imunidade da pessoa ela fica muito comprometida. E a protonterapia são feixes que vão diretamente na célula doente, ela só vai atacar a célula doente. Isso não tem no Brasil? Não tem no Brasil ainda. Tá? Então, hoje, o nosso cliente brasileiro, diagnosticado aqui no Brasil, que iniciou o tratamento aqui no Brasil, se for recomendado a ele protonterapia, ele pode fazer lá fora. Ele pode ir em qualquer país do mundo fazer o tratamento. Esse é um dos tratamentos. Existem vários outros tratamentos que o nosso cliente pode fazer lá fora. E, então, o seguro internacional, livre escolha de médicos e hospitais, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Ah, mas eu não viajo muito. Não é só para quem viaja. O tratamento lá fora, você pode estar lá fora e necessitar, que já aconteceu com clientes nossos, terem uma emergência, ou estar aqui e decidir tratar em outro país. Então, traz um bom seguro de saúde com garantia vitalícia, com garantia de cobrir qualquer tratamento seguro internacional. O tratamento ele deixou de ser experimental e ele tem comprovação científica, o seguro internacional cobre. Diferente do rol da ANS, que pode levar 10, 20 anos depois de um tratamento ter comprovação científica e ele passar a constar no rol da ANS. E aí, Simone, tem um outro ponto muito importante, que quando a gente fala de longevidade, é natural que as pessoas pensem em si. Eu estou organizando meu patrimônio, a minha longevidade, e eu preciso de uma proteção para a minha saúde lá na frente. Mas, Simone, como nós trabalhamos com famílias, e a gente sabe que muitas vezes não é a saúde do avô, não é a saúde do pai, é a saúde de um neto. Nós vemos famílias gastando tudo que tem para salvar a vida de uma criança. E como isso está comum, tudo que tem para salvar a vida de uma criança. Então, é interessante que algumas famílias que são nossos clientes, é muito lindo ver isso. É muito lindo ver isso. Que quando nós vamos... Normalmente essas famílias, elas são famílias numerosas. A gente fala dos patriarcas, os filhos já são casados... Aí já são os netos. Então, nós temos famílias com 17, 20, 30 pessoas no núcleo, no grupo familiar como um todo. E acontece, sim, por falta de já não ter mais condições de saúde, um patriarca ou outro não ser aceito no seguro ou ser aceito com restrições. Mas, mesmo assim, a família decide seguir. Porque ele passa a ter consciência de que se algo acontecer com o filho dele ou com o neto dele, ele vende não só o patrimônio, ele vende o coração com dele. Com certeza. Para salvar a vida. Sim. E aí ele percebe que num seguro internacional, ele não vai precisar se desfazer desse patrimônio. Entendi. Então a consciência, por isso que eu falo que é a longevidade além do óbvio. A partir do momento que nós temos a oportunidade de estar com uma família, mostrar toda a relação de benefícios versus o custo, obviamente, a família percebe que ali que está a tranquilidade patrimonial e de saúde dela para o futuro. É claro que nós estamos falando
de um plano muito interessante, mas que talvez não contemple a grande maioria brasileira, dadas as grandes desigualdades aqui no Brasil. Sim. Mas saibam, nós estávamos conversando nos bastidores e realmente eu achei que poderia até ser mais caro. Quem tiver interesse em saber maiores informações acerca desse plano de saúde ou de planejamento familiar, planejamento financeiro, pode entrar em contato com a Eliane Durante nas suas redes sociais, que eu já vou passar daqui a pouco. Eliane, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse com a nossa audiência e o que você diria hoje para não só o nosso público-alvo, né, que são os prateados, mas também os jovens. Qual o conselho que você daria para o jovem que está começando a vida? Que você falaria sobre o planejamento financeiro, planejamento familiar, enfim, para ter uma velhice saudável, longeva e ativa, né? Exatamente. Para o jovem, eu diria que planejamento financeiro, planejamento de vida, ele tem que ser visto de uma forma integral. Então, cuide da saúde. Primeiro ponto, cuide da saúde. Não pense porque você é jovem que você pode fazer qualquer coisa. Cuide desde cedo da sua saúde. Faça reservas financeiras. A reserva financeira significa, primeiro, se pague. Depois, vive com o que sobra. Não guarde o que sobra, e sim viva com o que sobra, né? E uma boa gestão de risco. A gestão de risco é olhar para o que pode comprometer essa construção e trazer proteções. Uma analogia à gestão de risco eu faço ao seguro de automóvel. Por que as pessoas fazem seguro de automóvel? Adquiriram um bem, esse bem tem um valor financeiro, e no caso de um imprevisto, elas não querem que esse bem, que esse valor financeiro se perca. Mas a gente faz seguro para não usar, né? Faz seguro para não usar. A mesma coisa é a saúde. Porém, as pessoas hoje estão fazendo planos de saúde que não estão cobrindo 100%. O maior risco não está coberto. Então, para o jovem é isso. Cuide da sua saúde, cuida das suas finanças e faça um bom seguro de saúde para o hoje e que garanta o seu futuro. E o nosso 60 mais? E o nosso 60 mais, aproveite a vida, né? O nosso 60 mais que siga cuidando, que siga investindo no seu principal capital, que é o seu corpo, que é a sua mente. Cuide também das suas finanças e dê uma olhadinha na sua apólice de seguro de saúde. Olha, que enquanto está saudável... Exatamente. Enquanto está saudável, não tem nenhum diagnóstico, é o momento de olhar para o seu contrato de plano de saúde e olhar aquelas letrinhas pequenas, porque não é só o que cobre, é o que garante. É o que garante. Bom, em suma, cuidemos da nossa saúde sempre, que é o principal, né? Física, mental e espiritual, que o nosso corpo é a casa da nossa alma. Então a gente tem a obrigação de cuidar da gente, da saúde, se alimentando bem, mexendo o esqueleto, faça o que, ou dança, ou yoga, musculação, que eu acho muito importante também, isso aí a gente já falou sobre isso. Enfim, cuidar de si para ter uma velhice longeva, saudável e ativa. Quero agradecer, Eliane, muito obrigada, você enriqueceu muito o nosso programa. Eliane Durante, que é CEO da Cavida, Planejamento Financeiro e de Vida. Gostaria que você colocasse à disposição da nossa audiência, por gentileza, suas redes sociais, para quem tiver interesse em maiores informações, enfim. Vamos lá. Meu LinkedIn, Eliane Durante. Meu Instagram, Eliane Durante Vida. Eliane Durante com E no final. Eliane Durante. Eliane Durante. O Instagram da nossa empresa, Cavida Assessoria. Cavida com K. Com K. Sempre Cavida com K. Cavida Assessoria. E você que gostou do programa, curta, comente, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos. Quero agradecer aqui Fernando Quaresma, da equipe técnica. Quero agradecer a Voa Filmes,
pela oportunidade, principalmente a nossa querida convidada de hoje, Eliane Durante, minha conterrânea, diz que gaúcho não é conterrânea, é cúmplice, então minha cúmplice. Quero agradecer você, nossa audiência, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui, foi uma alegria e uma honra. Até o próximo encontro.